Você estava o falando professor direciona. das plataformas e dos aplicativos. Tem o Instant Heart Rate, que é um aplicativo bem legal, validado. Aí a pessoa coloca o dedo no celular dele, vai aparecer o pulso dele. Então, aí as pessoas controlam a frequência cardíaca. Aí o professor pode dizer, não ultrapasse 70% do máximo. Aí ele pode propor aula e o aluno vai checar lá de 5 em 5 minutos o que está acontecendo. Então, nós temos recursos fantásticos, mas uma coisa que foi bem interessante, assim, logo quando houve o isolamento, a reunião lá com o meu grupo foi assim, se nós formos falar de exercício, é imperioso falar de controle de carga. E aí a reflexão inicial do grupo era, poxa, Fabrício, mas aí vai ser mais complexo. Eu falei assim, não importa que vai ser mais complexo. O que importa é que as pessoas precisam entender que elas não podem fazer qualquer coisa. Então, eu tenho uma pessoa com uma doença imune, ela não pode fazer qualquer coisa. Eu tenho um diabético, ele não pode fazer qualquer coisa. Então, aí dá a necessidade de a gente controlar as cargas. Mas, Renata, eu gostaria, assim, do fundo do meu sistema límbico mesmo, do meu centro das emoções, dizer que é apaixonante ver a resposta dos colegas da nossa profissão. Eu confesso que eu estou em êxtase. A ideia das lives, eu estou dizendo de uma profissão que eu acompanho sistematicamente, né? A gente vê os grupos que são apaixonados por crianças fazendo lives para discutir essas iniciativas, o grupo de treinamento. É extraordinário ver a bondade humana. Eu sou muito positivo, as pessoas de vez em quando falam assim, Fabrício, parece que você não faz parte do nosso mundo. Não, na verdade, quando a gente vai para a área da ciência, a gente observa que o mundo é muito menos violento, o mundo é cada vez mais amoroso. As pessoas... Pensa nisso, há 2 décadas atrás, talvez fosse comum um homem bater numa mulher na rua. Hoje isso não acontece, é inadmissível. Uma mãe bateria no filho dela na rua 1 década atrás, e alguém diria, não, ele mereceu. Essas coisas hoje não acontecem mais, quer dizer, não é que não acontecem mais, acontece com uma probabilidade muito menor, né? O mundo ainda não é maravilhoso, mas ele é cada vez maior, e eu quero parabenizar todos os professores, todas as pessoas que estão envolvidas aí da nossa profissão, ou que são apaixonados pela nossa profissão, com iniciativas como essa. E você, parabéns pela liderança nessa iniciativa, e que pode fazer os colegas, todos esses colegas maravilhosos que você chamou aí, para darem depoimentos, contarem um pouquinho da história da natação, e todo mundo se encher com essas informações, né? Lembrando, talvez eu e Renata. Renata se formou em que ano, Renata? Pô, tu vai me entregar 92. Então, eu me formei em 95, a minha faculdade maravilhosa, mas a gente não tinha nem biblioteca, era uma biblioteca extremamente precária. Então, os jovens que estão se formando hoje têm esse recurso que é extraordinário. Então, viva a ciência, viva a tecnologia, viva os apaixonados por natação e por dissipar esse conhecimento. O que eu compartilho com você, porque eu me emocionei muito. Logo nos primeiros dias de confinamento, né, o movimento das pessoas irem para as redes sociais, compartilhar a atividade física. Eu até fiz um post e falei assim, orgulho da nossa profissão. É isso aí. E depois começaram os debates. Ontem mesmo eu participei de uma leitura sobre isso, que aí começaram as pessoas a criticar, né? A criticar quem estava fazendo. E no final, eu acho que a grande reflexão é que, claro que vai ter de tudo, mas o bom de ter de tudo é que a gente vai filtrando, mas o que é mais bacana é a boa vontade e a coragem de se expor. Eu não sei se todo mundo tem noção disso, porque na verdade a pessoa está se expondo. Isso tudo que ela falar vai ficar registrado e está sendo visto por pessoas do mundo inteiro. Essa é uma preocupação que eu tenho muito séria. Em particular com a minha pessoa, é uma coisa que eu me preocupo muito, assim. Às vezes alguém ouve, se pegar uma frase cortada, ele tem uma interpretação equivocada, né? Então, eu acho que os professores de educação física, eles devem estar apaixonados pelo que fazem, mas não devem esquecer que eles estão sendo julgados por várias pessoas em todo momento. Daí, você falar de exercício e não falar de controle de carga, se prepara, porque essa é uma saia justa bem complexa.
E aí vem a questão da execução também. Uhum. Então, se eu me proponho a prescrever um treinamento, voltando aí, de natação em casa, estou falando de intensidade, eu tenho que me preocupar com a execução, Fabrício? Sim, ó, nós estamos terminando agora um curso, na verdade ele tem mais de 50 vídeos falando sobre técnicas de nado, como acoplar o treinamento da natação para aprimorar a técnica da execução dos nados. Depois a gente junta com exercícios calistênicos. Aí eu trago um programinha que é bem bacana, um aplicativo, não sei quem daí da live já usou o Gymboss. O Gymboss é um aplicativo por tempo e você consegue montar a sua sériezinha por tempo usando o teste de carga e aí você só programa o tempo lá e executa. Então, é possível. Aí eu fiz alguns vídeos de treinamento em dupla. Então, tá eu e a Cássia treinando com elástico, enquanto um está fazendo exercício calistênico, o outro fazendo com elástico. Então, é bem divertido. Treinar com elástico é divertido, mas é imprescindível que a gente dê algumas noções das pessoas de execução. Por exemplo, se a pessoa ficar com o tronco flexionado e ela não tem uma boa mobilidade para o quadrado lombar, esse vai ser um problema. Então, lá nesse curso que a gente acabou de montar, o aquecimento ele começa com exercícios de alongamento, principalmente para a cadeia posterior, que aí, em particular, foi um trabalho que a gente terminou agora, finalzinho do ano passado. Foram 5 semanas, 3 vezes por dia, um grupo de nadadores fazendo alongamento. Quem liderou foi a Carol Siriaco, uma aluna minha da faculdade, e é bem legal porque a mãe dela foi minha aluna de fisioterapia, a Carol é fisioterapeuta e professora de educação física, e a gente criou um programa de exercícios de alongamento para nadadores, e aí a proposta que eu faço no curso é que esses alongamentos sejam inseridos como aquecimento, preparação para aquela posição lá de execução dos movimentos. Ontem eu peguei na Swimming World e um outro site, eles estão começando a postar agora exercícios com elástico. É bem bacana, assim. Parece que as coisas estão sendo maximizadas, né? Só que aí eu estava acompanhando, nenhum deles chama atenção para isso. Eles não chamam atenção para controle de carga, não chamam atenção para exercícios de preparação antes de utilização do elástico. E só para finalizar, o trabalho da Carol foi um trabalho reduzido, a gente envolveu 11 alunos de academia, mas eles melhoraram o desempenho nos 400 e nos 200 metros, foi bem bacana. Então, quer dizer que a mobilidade da cadeia posterior pode melhorar a performance deles, de nadadores amadores, nadadores de academia? Sim, sim, é bem bacana isso. Então, desculpa, vai lá. Não, termina o teu pensamento que depois eu pergunto. E aí, quando nós lemos um artigo, só uma observaçãozinha, quando a gente lê um artigo, lembrar que a gente está lendo a realidade daquele grupo, né? Que nem eu disse, são alunos de academia, foram 11 alunos. Semana passada eu estava lendo uma dissertação de mestrado de um grupo que interagiu com o Brasil, a Universidade de Portugal e uma universidade brasileira, com adolescentes. Eles fazem treinamento com elástico. Aí metade do grupo melhora, metade não melhora. Eles não têm malefício. Mas metade de um grupo melhora e metade do grupo não teve alteração. Aí eles vão especular por que não teve alteração. Uma hipótese que eles levantam é que eles não dominavam muito a técnica do nado. Então aí os autores eles fazem uma reflexão, olha, como eles não eram muito habilidosos, valeria a pena primeiro enfatizar a técnica. Então é legal a gente entender isso. Não podemos ler um artigo, a não ser que seja uma meta-análise, uma revisão sistemática. Mas se eu leio um artigo de um grupo, aquilo é real naquele grupo, naquela condição. Tudo bem? Naquela realidade. A minha pergunta se encaixa um pouquinho quando você fala de artigo e de pesquisa. Você é uma das pessoas que mais incentiva pesquisar, mas você desmistifica, e eu acho isso sensacional, aquela coisa do patamar do pesquisador, do Olimpo. Você coloca a pesquisa como algo de acessibilidade para todos. Né? Renata, isso é um... eu acho... É o gancho para você dizer assim, por que você pegou essa bandeira e disse assim, todo mundo pode pesquisar, todo mundo pode produzir. Da onde vem isso? Então, até lá o livrinho do INAT, né, o primeiro livro que a gente construiu lá da Academia Brasileira de Natação Infantil,
Eu me forcei assim, a escrever o capítulo dizendo assim, transforme a sua aula num laboratório. Então, às vezes as pessoas pensam assim, Fabrício, eu não tenho tecnologia. Ano passado a gente levou um trabalho lá para o colégio, ano retrasado, para o Colégio Americano de Medicina Desportiva, aí nós tínhamos uma máquina isocinética, avaliava angulação, força angular. Tudo bem, a gente faz isso, mas, cara, quanto custa um aparelho desse? Quem tem acesso a um aparelho desse? Mas vejam, Fabrício, eu bolei um jogo na natação. Uau, bacana. Esse jogo, ele é eficiente para as crianças aprenderem? É. Não, mas é com base em quê? Eu vejo as crianças aprenderam. Então, mede a aprendizagem das crianças antes, aplica o jogo e mede a aprendizagem depois. Caramba, é simples. Pode ser o tempo que ele demorou para bater a perna, pode ser a qualidade do movimento. Talvez, assim, se eu pudesse ajudar os colegas que têm feito iniciativas maravilhosas de criar materiais, de criar jogos, de contar histórias, de ter músicas. O que falta para a gente, Fabrício? Falta mostrar se isso dá certo ou não. Mas eu vejo, as crianças gostam. Turma, eu perdi um amigo muito querido ano passado, ele era usuário de droga. Ele amava usar droga. Então, na cabeça dele, era o momento mais fascinante. Ele tinha prazer, ele se divertia. Mas não é porque existe o prazer e diversão que existe a aprendizagem. A aprendizagem é uma coisa diferente. A aprendizagem é uma modificação que ocorre no sistema nervoso advinda da prática sistemática. Literalmente indelével. Mas as crianças estão se divertindo. Pode ser entretenimento. Entretenimento não necessariamente é aprendizagem. Então o que eu diria é, transforme a sua aula num laboratório. Se você tem uma ideia de um material, será que esse material vai fazer as crianças nadarem mais? Então faz assim, marca o tempo das crianças nadando sem o material e marca o tempo das crianças nadando com o material. Pronto, simples, você resolveu esse problema. Tudo bem? Será que eu consegui ser claro? Eu acredito que sim, pelas carinhas que eu estou vendo aqui, pela quantidade de corações que estão surgindo. Sim. E, Fabrício, o que você diria, porque você é um grande incentivador dos jovens, né? De quem está começando. Eu vejo que você está sempre dando uma palavra de positividade. Você é professor universitário dessa moçada. O que você diria para quem está começando na profissão, que seriam dicas de ouro para a gente falar de natação, trabalhar com natação, estudar natação, e que seriam dicas que você levou para a tua vida, que você sempre tem o compromisso de passar? Tá, outra pergunta muito legal, e obrigado, Renata. O que eu vou falar são sugestões, só sugestões, tudo bem? Eu acho que falta muito estudar o professor. Né? Ainda ontem eu estava dando aula com os alunos na faculdade, hoje de manhã, agora de manhã cedinho eu estava com os alunos na faculdade, até pedi para a Renata colocar a live um pouquinho para cima, mas eu acho que falta muito estudar o professor. Eu desafiaria muitos de vocês que estão aqui assistindo a gente a fazer pesquisa investigando a gente. O que é ser professor lá na borda, né? Quem vai trabalhar com criança pequena, é melhor ele dar instrução voltada para correção, é melhor ele dar instrução voltada à motivação, é melhor ele gesticular mais. Mas Fabrício, isso varia. Não, dentro do conjunto de variações tem os padrões que vão funcionar para a maioria. É isso que a ciência tenta buscar. Tá? Se vocês forem ler uma bula de vitamina C, vocês vão ver que para a grande maioria das pessoas aquilo é bom. Para algumas pessoas, dependendo da quantidade, isso não é bom, que é a relação remédio-veneno. Né? O exercício ele pode ser um remédio, como o exercício pode ser um veneno, dependendo de quem faz. Minhas dicas seriam, se você curte a natação, se faz 3 perguntas. 3 perguntas, para mim, seriam de ouro. Primeiro, você nada? Você treina a natação? A natação faz parte da sua vida? Você treina sistematicamente? Eu não consigo ficar um dia sem treinar. Ou eu estou treinando com elástico, aqui no nosso prédio a gente tem uma piscina, então a gente combinou entre os moradores do prédio, tem revezamento, tá lá a piscina, eu vou lá no horário que não tem ninguém, prendo o meu elástico e faço o meu treino. Eu amo nadar, eu nado. Se eu não tiver em curso final de semana, eu vou participar das competições. Mas Fabrício, você vai para ganhar? Não, eu vou para nadar, eu vou porque eu amo isso. Segundo, se faz a segunda pergunta.
Você assiste natação? Você consome natação? Você está assistindo as lives? Você sabe o que acontece nos campeonatos? Você sabe como os nadadores estão nadando? Você sabe como são as saídas? Ah, Fabrício, eu vou ensinar a criança a sair do bloco de partida. Como se sai do bloco de partida? Como se nada uma perna 6 tempos? Como se nada uma perna 4 tempos? Mas eu vou deixar a criança aprender o que é melhor para ela. Então, peraí. O Su Yang, ele nada a sincronização do braço por deslizamento, e depois no finalzinho da prova ele nada oposição e sobreposição. Cara, os nadadores têm que aprender todos os estilos de sincronização. Então, você assiste, você está antenado com isso. Então, a primeira você pratica. A segunda, você consome isso. A terceira, você lê sobre isso. Pessoal, a internet é um recurso que a gente deve entender que é um recurso que nos traz uma informação rápida, mas geralmente é uma informação simplista. Que nem eu falei para vocês aqui, olha, você vai controlar a intensidade do exercício. Mas quando eu falo carga, série, mexe na intensidade? Intervalo, mexe na intensidade? O tempo de trabalho, mexe na intensidade? Tudo isso vai virar carga. Então, o Fabrício, quando deu uma informação simplista, olha, 20 a 30 minutos, 2 vezes, até 3 vezes por dia, né, em época de Covid. Exercício de intensidade moderada, vigorosa, se chegar a 70% já é vigoroso. Mas eu não falei de intervalo, eu não falei do que você vai fazer no intervalo, tudo bem? Então essa é uma informação simples. Eu diria para vocês, façam também informações que sejam profundas, verticais, vai lá no fundo. Eu vou sentar para ler um artigo investigando isso. Eu curto bebê, eu vou ler um artigo científico sobre bebês. Né? Então vale muito a pena essas informações horizontais, várias músicas, vários brinquedos. Cara, isso vale muito a pena. Mas vale muito a pena o aprofundamento também. Então essas seriam minhas 3 dicas. Pratique. Leia, veja e vá a fundo para entender do que está se falando. Eu vejo muitas pessoas falando com amor, mas o amor sem razão. E amor sem razão talvez não seja amor, seja só paixão. Brinquei de filosofar agora. Mas ontem a gente teve uma live com o Mano, que também ele trouxe um pouco de... Ele filosofou muito com a gente aqui, e é importante isso. Eu lembro que, logo que a gente se conheceu, você me fazia muitas perguntas. Mas por quê? Mas por quê, né? E aí, mas eles sabem onde a gente se conheceu ou não? Não! Não vamos contar. Mas a gente se Curso conheceu... de hidroginástica, hein, Renata? ENAF. Acho que foi eu fiz a primeira e depois entrou você, ou foi você e depois eu? Foi você que deu a primeira aula, depois eu dei a segunda aula. Isso tem muito Eu lembro tempo. até a aula, acho que foi hidrocircos, né? Você deu hidrocircos. Era uma aula, tinha mambo, dançável, caramba, legal, legal. Você deu hidrocircos, eu dei o Hidrofast Training, que era o treinamento em 30 minutos. Muito bacana. Isso tem muito tempo, né? Muito tempo, muito bom. Legal, legal. E ali a gente começou, assim, e aí a gente depois teve a oportunidade de dar curso junto, né? O Bata, lá no JOPF, foi o primeiro cara que nos botou juntos enquanto dupla, e depois nós fizemos vários congressos em dupla, dando curso, e isso foi muito bacana. E eu me lembro que a gente também ficava conversando todo mundo fica pensando assim, o que os professores fazem depois que eles dão aula? A gente continua conversando sobre... É muito legal, né? E eu nunca vou me esquecer da gente sentado lá no hotel do JOPF, eu, você e Alberto Clar, e a gente com os nossos computadores, vendo vídeo de natação, conversando, 3 gerações e sempre... Por quê? Por quê? Por quê? E ninguém chateado, ninguém melindrado, e a gente foi dormir isso. com a alma lavada. E cheio de dúvidas. Uma coisa que eu gosto de brincar muito, Renata, é assim, às vezes nos cursos que eu dou, sempre que eu posso eu vou falar isso, e na minha vida eu sempre vou falar isso. Eu suspeito que eu tenho muito mais dúvidas do que a maioria das pessoas que estão lá na sala comigo. Eu brinco muito isso com meus alunos da faculdade. Eu falei assim, eu acho que eu tenho muito mais perguntas do que vocês. Eles, professor, mas você tem esse conhecimento. Eu falei, então, mas conhecimento gera incerteza.
Quando uma pessoa fala com muita convicção sobre alguma coisa, eu brinco com eles assim, olha, suspeite da pessoa. Mas é uma brincadeira só. É uma brincadeira, mas tem uma provocação de nos fazer pensar. Eu queria aproveitar, né? A gente já falou do treinamento de elástico e tudo, mas ter você na live é sempre um privilégio. Eu queria te parabenizar pelo resgate histórico das mulheres nadadoras. Você tem feito uma série de postagens, né? Contando, mostrando, apresentando, e aí tem a ver com o que você estava falando, consumir natação, né? E você nos presenteando de nadadoras lá do início do século e e assim, fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia de trazer, né, esse feminismo, não é feminista, mas esse feminino da mulher nadadora que foi durante tanto tempo, porque eu fui nadadora, né? E assim, todo mundo dizia, cuidado que o seu ombro vai ficar largo, cuidado que você vai ficar masculinizado. E aquilo, né? E muitas vezes as mulheres se afastaram dessa atividade ou foram impedidas de fazê-la por conta dessas questões e são muitas vezes esquecidas diante ainda de um contexto mundial ainda do homem ser sempre destaque, né? Fiz a pergunta. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Ó, eu poderia caminhar por fazer vários caminhos para chegar nessa resposta, mas eu vou trazer um mais simples, assim. Primeiro, eu sempre fui apaixonado por natação, portanto, me identificava muito mais com mulheres nadadoras do que mulheres de outra modalidade e mantenho esse sentimento até hoje. Eu acho muito bonito o corpo da mulher nadadora. E ano passado nós estávamos num congresso internacional, em particular eu acompanhava o professor Almir Marchetti. Nós tínhamos feito um trabalho e ele estava apresentando o trabalho lá e aí mostrava que os indivíduos que ele tinha investigado, a maioria eram homens. Vamos supor, eu não lembro com precisão, mas 30% ou 40% eram mulheres. E aí alguém fez uma pergunta, por que tinha menos mulheres que homens? Aí eu pedi para ele e falei assim, em vez de a gente responder essa pergunta, vamos transferir para as mulheres, né? Aí uma mulher que estava na sala, ela falou assim, eu acho que a mulher não fica corpo bonito na natação. Cara, aquilo foi um tapa na minha cara tão grande, que eu falei assim, como uma mulher pode achar que mulheres não ficam com o corpo bonito na natação? É porque ela nunca viu uma competição de natação, né? Porque se você for assistir um campeonato brasileiro de natação, vai ver mulheres maravilhosas, com corpo, pensa em beleza física, né? A gente sabe que beleza é muito mais que físico, né? Quando a gente pensa em beleza no ser humano, o físico é só uma casquinha. Mas vamos pensar no físico só agora, na ideia da estética. E aí foi pensar quanto isso não mexe com as pessoas. Hoje a gente vai encontrar várias pessoas fazendo treinamento de musculação, várias mulheres se envolvendo com musculação, com ginástica, por causa do referencial que elas têm de beleza das pessoas que praticam. Cara, se as mulheres assistissem competições de natação, elas iam ver as mulheres que nadam. Cara, aquilo é maravilhoso. Se a gente pegar a Campbell, se a gente pegar a Alia Atkinson, a jamaicana, até eu brinquei com a imagem da Alia Atkinson. A Alia é fantástica, ela vestida para um jantar noturno, ela no bloco de partida e ela com um grupo de crianças. Aí você fala assim, caramba, é uma nadadora negra num país que não tem muito incentivo, não tem o histórico da natação. Pois é, ela é recordista mundial e ela está inspirando crianças, seja pela beleza, seja pela saúde, seja pela prática esportiva. Então, é isso. É possível as crianças também se inspirarem, vamos pensar as menininhas adolescentes, se inspirarem a praticar natação por causa do corpo das professoras? Sim, lógico. Mas aí vem a seguinte pergunta. As professoras têm nadado? Elas treinam, né? Lembrando, a gente a gente trabalha numa modalidade que ela é bastante intensa contra o nosso corpo, né? Nós perdemos calor 25 vezes mais rápido, então a gente se desidrata com mais facilidade, o gasto calórico é muito maior. Então, a mulher que trabalha na água, se ela não cuida da hidratação, se ela não cuida da alimentação, se ela não treina, ela vai ter uma desvantagem absurdamente maior quando comparada com a mulher que trabalha com ginástica ou com musculação. E aí
Se ela trabalha com criança, então, que ela termina exausta mentalmente, aí a probabilidade de ela nem treinar. Então a gente precisa treinar. Foi por isso que a primeira afirmativa que eu fiz foi: você treina natação? Então a iniciativa é essa, é tentar incentivar professoras, e o meu desafio começou aí, incentivar professoras, incentivar as pessoas que gostam de natação, incentivar adolescentes, incentivar crianças, com base nesses exemplos de pessoas maravilhosas. Eu vi hoje na live, você vai trazer o Gustavo. O Gustavo foi uma pessoa que me inspirou como técnico. Eu lembro de eu chegar, ele nem vai lembrar disso, mas eu era técnico e eu levei um grupo de crianças para conversar com ele, e ele recebeu aquilo, ficou marcado na minha vida, e hoje a gente acaba trabalhando em parceria. É uma pessoa que tem um respeito para a nossa profissão extraordinária, é uma pessoa extremamente amável, e é isso. Eu acho que o atleta, ele pode ser um grande exemplo. E a primeira vez que as crianças viram aquele cara daquele tamanho, a criança vai imaginar: caramba, será que eu vou ser? A gente sabe que a variável genética é muito forte, né? Mas sim, o exercício estimula a gente a chegar ao máximo do nosso potencial genético. Então é isso que eu queria dizer. Eu queria te agradecer como mulher, né? Ex-nadadora lá atrás, né? Eu comecei a nadar na década de 70, criança, e lá treinava no projeto que o Pavel criou dentro da Gama Filho, com elásticos, empiricamente, mas o meu técnico foi o Jaider, um cara assim, da Universidade Federal, hoje está aposentado, e ele era criativo no sentido de usar a criatividade para criar estratégias para a gente treinar. E o nosso treino era puxado, mas era extremamente motivante, porque ele fazia a gente se desafiar. Isso ficou guardado na minha vida para sempre, né? E aí vem uma segunda, que como mulher quero te agradecer, porque eu fiz um manifesto essa semana, né, sobre um posicionamento dentro da área da adaptada, da inclusiva, que não existiam mulheres com representatividade. E assim, então é bacana quando a gente vê você fazendo esse resgate, mas você ainda tem uma coisa mais profunda que você uma vez também trouxe esse questionamento, eu vou trazer de novo. Nós somos professores de natação. Nós sabemos quem são as referências atletas? Quantos de nós damos aula para criança pequena, para criança mais velha na segunda infância, para o adulto? Ou vamos falar de natação, mas quem são? Os brasileiros, para começar, os brasileiros. E aí você tem esse questionamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que isso é importante. Renata, nós... o time lá da MGB, a gente terminou uma pesquisa que eu achei que foi bem interessante. Assim. A gente investigou mais de 1.400 crianças envolvidas em programas de natação. E nós detectamos, tivemos a honra de você apresentar esse trabalho, né, lá em Foz do Iguaçu. A Renata foi a nossa representante lá, apresentou o trabalho. E o que o trabalho nos mostrava? Ele mostrava que na terceira infância, das crianças de 7, 8 anos, eles iam abandonando a natação, né? É uma saída muito abrupta. Então eu diria assim, você professor de natação, que ama trabalhar com criança, tá aí uma das faixas etárias mais legais para a gente trabalhar. Por quê? Primeiro, porque é um grupo que é muito mais seguro de desenvolver a atividade do que as crianças de 3 a 6 anos. Eu costumo brincar, a criança de 3 a 6 anos é quase um suicida em potencial, né? Se existe 0,0001% de chance de dar zebra com uma criança de 3 a 6 anos, esteja preparado, porque vai dar. As crianças são fantásticas, né? Os maiorzinhos, eles já conhecem o medo, já conseguem estimar probabilidades, né? Então, é muito mais fácil você trabalhar com grupos maiores, 10, 15 crianças, é muito mais seguro, muito mais rentável para a academia. E em termos de saúde, talvez seja muito mais decisivo para a vida deles, né? Então, parece que as atividades na terceira infância são muito decisivas para as crianças se manterem em programas para o resto da vida. Então eu diria, olha essas crianças com bastante cuidado, por que eles estão saindo dos programas? E uma das razões que a gente apontou é que as atividades não são feitas para elas, muitas vezes. Primeiro, a tentativa de trazer atividades de crianças de 3 a 6 anos para criança de 7, 8.
Este é outra cabeça, outro mundo, outro universo, outros interesses. Mas vejam, você pega essas crianças e põe elas para falar de futebol, eles conhecem os ídolos do futebol. Mas será que eles conhecem os ídolos da natação? Será que o professor está lá na beirada da piscina, estimulando eles a reconhecerem quem é a Etienne Medeiros? Quem é essa morenona que a gente tem aí na natação? Recordista mundial de costas. Caramba, uma atleta maravilhosa em todos os sentidos. É uma brasileira. Será que ela é um estímulo? Será que o Bruno Fratos é um estímulo? Será que o César Cielo é um grande estímulo que a gente tem, né? Sair do Brasil, ir lá para os Estados Unidos, morar lá, treinar quase que sozinho. Quer dizer, é fantástico a gente ver histórias desses atletas nacionais. E será que o professor lá na borda da piscina está usando eles como motivo de estímulo para as crianças, né? Cara, o Nicolas Santos. Veja, o Nicolas Santos, cara, é extraordinário. O cara é quase um quarentão, recordista mundial de 50 borboleta. Vai para a Olimpíada. Meu, é impressionante. É fantástico o potencial que a natação tem, né? E se for olhar, não sou eu que vou dizer sobre beleza de corpo de homem, tudo bem? Mas a mulherada dá o aval lá. Cara, o cara é bonitão fisicamente, lá, sarado. Aí você fala, pô, é possível esteticamente estar bem, é possível ser uma referência, mas aí eu pergunto, quantas crianças de 8, 9 anos estão sendo inspiradas pelo Nicolas Santos, a não ser aquelas crianças de clube, que estão lá em clube. Mas vejam, o envolvimento com a natação para a qualidade de vida, ela passa por as crianças reconhecerem os atletas também, né? Eu tenho o meu filho mais novo, ele não quer ser um jogador de futebol profissional, mas ele quando vai para a escolinha, ele quer fazer o drible do Messi, o drible do Ronaldinho, ele sabe o que eles fazem, ele acompanha eles, né? Isso não quer dizer que ele queira ser eles, né? E se nós professores não sabemos quem são essas pessoas, as nossas crianças não vão saber. Perfeito. Eu nunca vou esquecer o impacto. Eu era criança quando o Ricardo Prado bateu o recorde mundial. Sim. E eu estava assistindo pela televisão, acho que foi uma das raras vezes que foi em TV aberta, televisado, uma prova de natação, e onde ele ganhou e bateu o recorde mundial. E aquilo me emocionou, e aí depois, anos depois, eu fui trabalhar no Pan-Americano, e ele era o gestor de toda a parte do Pan-Americano, e eu fui trabalhar na equipe dele. E a minha emoção, eu tive que segurar durante todo o período do Pan-Americano, profissionalmente. No último dia, eu virei para ele e falei, eu posso tirar uma foto com você, porque você é o meu ídolo, entendeu? Isso aí. E isso mudou a minha vida. Como também a Patrícia Amorim foi uma grande inspiração para mim, a Maria Lenk e tantas outras. A Cristiane Fuzzeres, que quem não conhece é da minha geração, mas que nadou Águas Abertas há muito tempo. Assim, no Rio de Janeiro, ela tem uma influência muito grande. E, assim, falar dessas pessoas é fundamental, porque a gente é promotor da nossa... Hoje é o dia da natação, gente. Quem já postou alguma coisa falando disso e citando alguém? É um desafio. O exemplo, ano passado, você falou dos ombros largos, né? Que eu falei que eu poderia fazer vários caminhos para dar a sua resposta, mas a gente colocou ano passado a Fabíola Molina no Congresso de Natação, né? O videozinho. Ela gravou pra gente também, ela foi uma pessoa extremamente amorosa, também uma mulher muito bonita, ela com as duas filhinhas, né, o marido forma um casal maravilhoso, mas aí com as duas filhinhas ela fala assim, olha, isso nunca me deixou de ser mulher. É um equívoco as pessoas imaginarem que, por exemplo, a natação faz ficar com os ombros mais largos. Na verdade, quando diminui o percentual de gordura, como as mulheres, em média, são ginoides, elas têm maior quantidade de gordura nos quadris, a hora que diminui a quantidade de gordura nos quadris, você vai ver isso numa fisiculturista também. Aí você vai ver que o ombro vai parecer ser mais largo e o quadril mais estreito. Do contrário, quando ela tem percentuais de gorduras dentro da normalidade, do que é uma pessoa não atleta, né, entendendo que normal do que seria um não atleta, aí o diâmetro de quadril vai ser o diâmetro de ombro. Então, essa confusão visual ela ainda existe. Mas se modalidade fizesse o osso crescer, então não tinha, não. Eu também, voltando à questão do treinar, aí vamos deixar um pouquinho de lado a técnica, já que a gente está falando de corpos. Eu nunca vou esquecer
um curso que eu fiz, né? A gente estava no mesmo congresso dando aula junto, mas à noite você deu um curso sozinho e eu estava lá assistindo e você estava falando sobre a natação fitness, exercícios. Eu não sei se você vai lembrar disso, você tinha até um DVD com os exercícios, e tem até outro, que era assim, nem todo mundo vai, às vezes, nadar por nadar. Você pode tornar a tua aula de natação uma academia, né? E fazer... Então, fala um pouco disso para o pessoal. Isso já tem um tempo, mas acho que é muito atual. Eu lembro que o primeiro curso que eu fui dar foi fora aqui da região, né? Foi em 98. E eu lembro que eu estava no avião e um colega falou assim, o que você vai falar? Eu falei para ele assim, ó, eu vou falar que os 4 nados são muito legais, eles são maravilhosos em termos de desempenho, mas que para a saúde eles deixam a desejar. Se a gente pensar em saúde e pensar em estética, talvez a gente devesse pensar em mais possibilidades. Então, eu gostaria nesse momento de chamar a atenção que em nenhum dicionário do mundo a gente vai encontrar que natação é nadar, crawl, costas, peito e borboleta. Natação é o ato de se deslocar no meio líquido por propulsão própria. Né? E nós temos 4 nados culturalmente determinados, que é o crawl, costas, peito e borboleta. E aí nós ficamos muito presos nisso. Né? Por exemplo, antigamente a musculação era basicamente levantamento de peso. Hoje não, hoje a musculação abriu e abriu vários braços dela, né, que a gente vê se estender com outros nomes de outras modalidades, mas que carregam em essência a musculação lá. A natação, ela segue pelo mesmo caminho. Então, por exemplo, nenhum dos 4 nados trabalha os músculos abdominais como músculos primários, como agonistas da ação. Se eu pensar o reto abdominal, ele está inserido entre a terceira e a quinta cartilagens costais e na sínfise pública. Tudo bem? Tá bom. Então eu tenho lá o reto abdominal, o que ele faz? Flexão do tronco 45 graus, ele é motor primário disso. Nenhum nado faz isso, nenhum dos 4 nados. Mas é possível criar exercícios abdominais? Lembrando que a terceira doença crônica não degenerativa, doença crônica degenerativa não transmissível na população brasileira é o problema da coluna lombar. Ora, se a coluna lombar é um problema e a fraqueza dos músculos abdominais é uma das resultantes, então é possível criar exercícios de natação, isso é, ele vai se deslocar fazendo exercícios abdominais? Sim, lógico que é possível. E é possível a gente inserir isso numa série aeróbia de crawl? Então ele vai fazer 6 tiros de 100, nadando crawl a 70% do máximo, intervalo 25 metros abdominal com batida de perna de costas. Pronto! Ele está treinando abdominal. É possível criar exercício para flexores de cotovelo? Para glúteos, pessoal. Nenhum dos 4 nados trabalha glúteos como músculo primário. Mas é possível criar nados que trabalhem o glúteo máximo? Lógico que é possível. Nesses cursos aí da vida eu apresento várias possibilidades disso daí acontecer. Eu só vou te pedir uma pausa rapidinho, que o nosso tempo de Instagram de live, ele vai terminar. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ter um bônus de mais uns 20 minutos, se você topar, para dar continuidade. Topo. O povo está angustiado. Eu deixo as lives gravadas. Podem ficar tranquilos. Vai ser legal. Eu vou encerrar essa etapa e a gente recomeça, tá bom? Partindo desse raciocínio, tá? Tá bom. Um beijão. Beijo. Vamos lá. Oi. Segue De aí, volta. parceiro. Fui dar uma nadada e voltei. O aplicativo é esse mesmo, que a tia Sábia colocou. Você estava falando, então, dessa questão das musculaturas que os nados não trabalham e que a gente pode construir isso durante um treino de natação, uma aula de natação. Então, se a gente observar, culturalmente, o nosso país existe um apelo muito grande pelo glúteo, né? Mas não esqueçam, eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Nenhum homem nasceu com a paixão pelo glúteo. Então isso é uma lavagem cerebral da mídia, da cultura. Então, mas a mulher quer ter glúteos melhor desenvolvidos. É possível criar nados para isso? É possível criar exercícios para isso, para aula de natação? Lógico, sem dúvida que é. Existem nados, possibilidades de nadar para trabalhar isso. Mas pensem no seguinte, glúteo máximo é um importante extensor de quadril. E como ele não é trabalhado de forma primária na natação,
como extensor de quadril, ele é imperioso para os idosos. Ao longo do tempo, os idosos vão encurtando a passada, porque perdem força da cadeia posterior. Pô, Fabrício, então se eu pedisse para o idoso bater a perna de costas e fizesse força para baixo e não força para trás e para cima, ele trabalharia glúteo? Seria um estímulo razoável de glúteo, porque o glúteo ele é abdutor, rotador externo, extensor e hiperextensor da articulação do quadril. Para não falar que as fibras inferiores são adutoras também. Mas se ele fizer força para estender, ele não vai sair muito do lugar. Dane-se nesse momento. Ele não está treinando para competir, ele está treinando para ganhar qualidade de vida, para melhorar a saúde dele. Então é possível, primeiro, adaptar os 4 nados. Segundo, criar novos nados. E terceiro, por que não? Por que não colocar exercícios na vertical acoplados com os modelos tradicionais de nado? Por que não? Alguém vai dizer, mas Fabrício, seria misturar hidro com natação? Olha, a hidro já deu esse salto, porque a hidro várias vezes faz exercício na horizontal. E não é natação. Mas a natação parece que se não nadar os 4 nados, deixa de ser natação. Não, a gente só precisa quebrar esse paradigma aí. E acho que eu venho há 20 anos tentando falar isso, e é muito bacana que várias pessoas que têm adotado esse tipo de estratégia, eles têm demonstrado a satisfação dos alunos, os resultados, as aulas ficam mais variadas, ficam mais divertidas. É óbvio que tem gente que só quer nadar, tudo bem, sempre vai ter. Tem gente que adora correr. Eu tenho um aluno meu aqui da faculdade que ele correu ontem 43 quilômetros na sala da casa dele. 43 quilômetros na sala. É possível. Então, e aí ele gosta de correr. Mas talvez não seja a maioria. A maioria queira desenvolver saúde, melhorar a estética. Aqui na região onde eu moro, em Santos, é praia, a preocupação por estética é muito grande. Então, assim as como pessoas no Rio de Janeiro. muito parecido. As pessoas nos procuram basicamente por estética e a forma secundária é saúde. E, assim, ajudei? Muito. E aí, assim, voltando àquele tema gerador de tudo isso. Então, a gente não tendo, estando afastado da piscina, né, treinar em casa algumas especificidades de natação é viável, é possível e você recomenda? Sim, sim. Mais uma vez, hein? Um elásticozinho bem simples, né? Existem vários modelos, né? Se vocês forem comprar hoje, existem vários modelos com graduações de carga, né? A borracha é mais densa, menos densa, portanto ela fica mais resistiva. Mas sim, é possível a gente treinar os 4 nados, é possível nós desenvolvermos trabalhos aeróbios, é possível a gente desenvolver trabalho de potência de membro superior. Sim, é possível. E aí é possível nós combinarmos esses exercícios com calistenia, e aí você trabalha tudo quanto é agrupamento muscular, de tudo quanto é forma, né? Mas também é importante, enquanto a gente está promovendo esse tipo de treinamento, não esquecer que nós estamos dando uma aula e o tempo todo está comunicando. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente abre a live ou a plataforma, tá a pessoa lá executando, mas não está dizendo nada. E eu estava vendo você dando um exemplo de treino, e você o tempo todo falando. Você fazia a série, e aí você explicava, e você estava ali o professor. Lá no Insta da academia, né? Lá. Isso. Sim. Essa é uma preocupação que a gente tem decisiva, porque a gente sabe que a partir do momento que vai cair na internet, qualquer um vai ver, qualquer um vai tentar reproduzir. Aí esse pode ser um problema. Nós temos um colega pessoal que ele fez uma brincadeira essa semana ou semana passada, que falou assim, chegou o dia que eu nunca imaginei que ia haver professores de educação física virando blogueiros, se comportando como blogueiros, né? Eu acho que a maior diferença que a gente tem sobre as pessoas que não são profissionais e estão lá na área é informação. Então, se eu for dar treino, como é o controle da carga? Se eu for trabalhar técnica, como é a técnica, né? Pedir para as pessoas tomarem os cuidados, né? Quando a gente propõe jogos, uma das reflexões que eu sempre falo que eu acho que deve existir quando se propõe jogo é um item chamado precauções.
semana passada eu estava dando uma aula com os alunos, era uma aula de jogos, né? Eu falo sobre treinamento na infância e na adolescência, e um dos recursos que a gente usa é a aplicação de jogos. Então, se eu vou aplicar os jogos, quais são as precauções? Isso é, o que pode dar de errado, que pode levar as crianças a se machucar, ou não se tornar, aquilo que era para ser divertido não virar diversão, né? Então, vale muito a pena pensar nisso. Professores estão postando jogos, atividades com crianças, mas lembrar de falar com os pais, né? Papai e mamãe, ó, cuidado, ele pode tropeçar aqui, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Então, lembrem de tomar cuidado com isso. Então, essa é uma sugestão que eu daria. Para fechar, Fabrício, você falou de artigos e né, onde as pessoas podem encontrar artigos e quais seriam as palavras-chave, tá, dentro do que a gente conversou hoje, para as pessoas fazerem busca? Então, vamos lá. Aqui a gente conversou sobre várias coisas, né? O Cielo é um bom banco de dados, o Medline é um bom banco de dados, o Google Acadêmico a gente tem que selecionar, né, o que está lá, né, que a gente vai ter de tudo lá. Mas eu diria o Cielo, o Medline como bons bancos. Aí depois, se quiser, o Sports Discos é outro bom banco de dados. O Scope é outro bom banco de dados. E aí buscar bibliotecas de universidades conceituadas, né? A biblioteca da USP, você tem acesso lá às teses de doutorado. Algumas vezes elas são pesadinhas de ler, mas lembra daquela conversa vertical, né? Se você for ler uma tese de doutorado, você não vai ler uma conversa meia boca, você vai ler uma conversa profunda, né? Aí se você pega uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, quando você vai lá para as referências dos autores, você tem uma revisão violenta que esses indivíduos fizeram sobre aquela temática, né? Então, eu diria isso. Onde eles acharem, eu diria isso. Hoje a gente tem o Google Tradutor nos ajudando muito com quem tem dificuldade com inglês. Não desiste, né? Todas as disciplinas que eu dou na faculdade, meus alunos, eu dou aula para o 3º, 5º, 7º semestre. Todas as provas eles sabem que vai existir uma questão de inglês lá. Todas as provas eles sabem disso. Só que é uma questão bônus, é optativa, é exercitar essa tradução. Então eu diria, é a língua mãe hoje no mundo, né? Por enquanto. Sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente. Mas eu diria isso. E se eu pudesse dar sugestões, o que a gente utilizaria como nome? Falaram também do PubMed, também. PubMed, E outra coisa, tem aplicativo de celular tradutor também. Você baixa e vai escaneando o texto. Você já coloca lá a imagem. Então aproveitem, a tecnologia está aí para isso, né? Aproveitem. Hoje nós temos vários sites de natação disponibilizando todos os materiais de graça, né? O GoSwim é um. São vários vídeos de natação que você compraria para assistir hoje, está de graça. A revista Swimming Technique está de graça. Vários podcast, valeu, obrigado. Hoje a USP criou um podcast só sobre exercício, né? Começou essa semana, e aí eles vão falar sobre várias modalidades esportivas, exercício em época de coronavírus. Vários grandes sites de natação estão fazendo podcasts sobre natação, então é muito legal. Eu diria, aproveite o máximo que puder. E aí, a Roxana foi uma convidada da minha primeira semana de live, ela deu uma dica muito interessante. Legal. Na hora de pesquisa, e a Mayra também, uma vez, eu fiz um curso com ela só sobre busca de artigo. Ela está aqui assistindo as duas. E a Mayra, e ela fala, e tanto a Mayra quanto a Roxana, na época, foi muito legal. Ela falou assim, não adianta botar hidroginástica. Tem que, algumas palavras-chave vocês têm que colocar para poder chegar nos artigos. Quais seriam as palavras-chave, Fabrício, que você podia dar para a gente aí, pessoal? O que a gente falou, o que a gente viu, por exemplo, hidroginástica você vai achar no Cielo, né, que é bancos de dados da literatura nacional e do Caribe, você vai encontrar, você pode digitar. Do contrário, você vai ter que utilizar outras palavras, aquatic exercise, water exercise. Nesse caso, do elástico, quem quiser fazer procura com elástico,
vai encontrar stretch cords. Essa é a palavra mãe. Stretch, cordas elásticas, né? Se você for fazer em busca em português, você vai encontrar elástico cirúrgico, né? Elástico cirúrgico para nadadores, aí você vai encontrar lá. Nado atado, na hora que vai para a parte da piscina, que é um outro curso que a gente está montando só de nado na parede, eles chamam de nado atado, e aí você vai ver o elástico cirúrgico aparecer bastante. Mas stretch cords é a busca que você mais vai encontrar com artigos falando sobre isso. Cordas elásticas. E quando você falou de sincronidade de nado, qual é a palavra-chave também? Que foi uma coisa que você pontuou bastante. Motor control, porque eles são, apesar de eles serem da área de biomecânica, os autores, eles começaram a trazer base teórica da área de controle motor. Então, motor control and swimmers. E nadadores, né? E aí é muito bacana. A gente vai ter... Esse livro que eu mostrei para vocês, basicamente, ele é só construído com pesquisas deles dos últimos anos sobre isso, né? Foi por isso que quando o Gustavo falou assim, pô, Fabrício, quem que você traria para a gente ajudar a natação? Aí eu logo falei, ó, putz, DJ Chollet, se não, traz o Ludovic Seifert, são os maiores pesquisadores no momento sobre... Então, quem ama ensinar? Ah, Fabrício, eu amo ensinar. Você ama ensinar. Então, você vai ensinar o nado crawl. Aí eu pergunto, qual crawl? Né? Qual sincronização de braço? Qual sincronização de braço e respiração? Em que momento do ciclo da abraçada o nadador solta o ar? Então, não é em qualquer momento. Isso muda de acordo com a distância da prova. Como ele sincroniza o braço e a perna. Né? Então, tudo isso é muito legal. Para fechar, a última pergunta. Peraí, pediram para mostrar o livro de novo. Eu só fico olhando para você. O seu ponto eletrônico é maravilhoso. Tudo bem? Eu posso fazer uma brincadeira rapidinha, Renata? Fica à vontade, a live é sua. A imagem desse livro é a imagem de uma criança nadando borboleta, né? Então, pessoal, outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, o borboleta é um nado que tem muita carga, muita carga. Não é. O borboleta não é carga. Veja, o grande problema é que a maioria dos modelos de ensino não ensinam a pessoa a controlar esforço do borboleta. Outro dia eu estava na piscina e eu estava lá com um grupo de colegas, eu falei assim, marca um tempo aí que faz tempo que eu não nado 400 borboleta, eu vou nadar 400 borboleta. Aí, no primeiro momento, eles deu um delay neles, eles ficaram parados assim, olhando para mim. Eu falei, pega o relógio. Aí um perguntou assim, pô, mas professor, você vai fazer de 50 em 50? Eu falei, não, vou nadar 400 borboleta direto. Mas sem parar. Cara, eu quando era criança, a gente começava o treino com 1000 de borboleta. O grande problema é como se nada a borboleta devagar. Aí é bem bacana que tem um estudo desse grupo de autores que eles investigam nadadores nadando 50, 100, 200 e 400 borboleta. E aí eles investigam o que eles mudam na abraçada para economizar energia e nadar de forma mais leve. Então, nadar borboleta não é intensidade. O borboleta cansa muito. Cansa porque você não sabe nadar devagar. Aí pede para um bom professor te ensinar como se nada o borboleta devagar. E aí a gente tem literatura aí pra caramba mostrando o que os nadadores de elite fazem para nadar devagar. Aí o professor pega essa informação e é isso que as pessoas precisam fazer. Tudo bem? Então, borboleta não cansa. Eu vi, inclusive... O nado que mais cansa é o peito. Eu vi, Só inclusive... que o peito é que... Desculpa, vai, fala. Não, é que eu vi essa postagem sua dos 400 borboletas. Você não só nadou, como você postou e escreveu sobre... No Facebook e no Instagram, não foi? Teve Você colocou essa questão. Mas você falou do peito. Vai lá, do peito que é o nado que mais cansa. Não, porque o peito, tradicionalmente, se ensina a fazer ele com parada na frente. Então, se você pegar os nadadores de elite de 50 metros peito, eles não vão parar o braço na frente. Mas se você pegar um nadador de 200 peito, boa parte da prova ele vai parar o braço na frente. Então, esse tempo de parada... ele é uma estratégia que o nosso sistema nervoso adotou, e por isso que é bem legal esse grupo de estudiosos franceses. Quando eles descobriram isso,
Eles deram fizeram um reburburinho na natação, por quê? Porque as pessoas começaram a ver que aquilo era uma programação, é o nosso sistema pensando na melhor forma de executar aquilo com eficiência. Ah, então é assim que a gente tem que ensinar. Então vamos pensar como é que a gente vai ensinar isso? Aí é fantástico, né? E aí o peito tradicionalmente se ensina parando o braço na frente. Aí as pessoas vão parar o braço na frente e aí vão conseguir nadar distâncias maiores. Tudo bem? Tudo ótimo. Fabrício, para fechar, né, uma coisa que você me ensinou, né, nas nossas conversas filosóficas após as nossas aulas, quando a gente continua conversando sobre natação, e isso é uma coisa que eu sou sempre muito grata, né? E você sempre fez essa reflexão e eu compartilho dela. Qual a importância, né, da gente que trabalha com natação no Brasil, que nós que damos, que promovemos essa atividade, termos as nossas referências, mesmo que elas sejam referências já mais idosas, mais antigas. Qual a importância disso? Né? Porque se fala muito em essa pessoa está ultrapassada, né? Eu acho isso uma questão muito arrogante, muito pesada, dizer que alguém está ultrapassado. Qual a importância da gente ter essas referências? Quem são as suas referências? Né? E qual a importância da gente conhecer quem vem antes da gente? Caramba, aí resposta para mais de horas. Eu gostaria de não dar nomes. Não dá nomes. Se você achar, eu poderia dar nomes. Mas se eu der nomes, talvez eu seja deselegante com várias pessoas que eu amo. Amo assim, tenho um respeito enorme e eu não daria nome deles, né? A começar pelos meus técnicos na base, as pessoas dos meus primeiros cursos, né? Então eu ficaria fascinado. Mas certa vez eu estava sentado numa mesa, conversando com um grupo de amigos, e um colega disse assim, tal pessoa, ela é muito antiga na hidroginástica. Na verdade, se discutia da hidroginástica. E isso me fez fazer um post enorme sobre isso. Então ele falou assim, tal pessoa é muito antiga, portanto as pessoas não querem mais ouvi-la. Eu fiz um post, e no post eu falava assim, olha, eu não tenho um Audi, mas toda a ciência que existe por trás da construção de um carro Audi, da marca Audi, ela demorou muito tempo. Toda a ciência existente ali, ela demanda de um histórico de vivência e de estar antenado com o que vem acontecendo no mundo hoje. Então, qualquer profissional que começou quando não tinha nada, se eu for pensar, turma, quem está aí é mais jovem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na década de 90, as piscinas não tinham brinquedos. Não tinha brinquedo em piscina. Tá? A gente está falando que isso é uma coisa nova. Eu vou lembrar de 96, 94, de levar os brinquedos para a piscina e as pessoas falarem, mas você vai dar brincadeira ou aula de natação? Então, os brinquedos, eles são novos, mas tem gente pensando que acha que o brinquedo nasceu ontem, né? 3 anos atrás. A gente já está falando de coisas de mais de 2 séculos, 2 décadas, né? E para isso, as pessoas viram que dava certo com os brinquedos, que não davam certo com os brinquedos, vários conhecimentos são produzidos através disso. E eu vou lembrar, e aí eu vou falar o nome dessa pessoa, porque é uma pessoa que eu tenho uma estima enorme, infelizmente ele faleceu, o professor Salvador Marcos Felizetti, um dos introdutores da natação para bebês no Brasil. Outro dia eu estava acompanhando e uma pessoa veio conversar comigo, Fabrício, você já viu esse negócio de mergulho lateral, né? Então quem me conhece sabe que eu faço mergulho lateral. Tal pessoa descobriu isso. Eu falei assim, olha, bacana, talvez você não tenha ouvido ela direito. Eu acho que não foi ela que descobriu isso, não. Mas acontece esses erros de interpretação, né? Não estou dizendo que a pessoa disse que foi ela, mas, na verdade, o professor Salvador, ele propõe isso e a gente avança com o conhecimento sobre isso, né? Então, ele observou na Alemanha uma pessoa fazendo um determinado padrão de mergulho, ele trouxe para o Brasil, ajustou para a flexão da coluna cervical do bebezinho, aí eu trouxe o conhecimento que eu tinha de anatomia para domínio do diafragma e pronto, saiu.
Então é óbvio que a gente tem que valorizar a história, é óbvio que a gente tem que entender como essas pessoas são importantes. Eu vou falar de uma pessoa só, que é uma pessoa que eu e você conhecemos, temos uma admiração muito grande, mas ele não gosta de aparecer, é por isso que eu vou falar dele. O professor Célio da Amaral, né? Um cara maravilhoso, um cara que faz parte da BPNI, mas ele não gosta de mídia, ele não gosta de aparecer. Então, eu poderia falar vários nomes, eu vou optar por um que faleceu e por ele, que é uma inteligência descomunal. Eu costumo dizer assim, eu já falei isso para ele, né? Um dia ele fez um elogio para mim, eu falei assim, professor, se o senhor sentasse numa cadeira e contasse a sua história, eu acho que qualquer um que é apaixonado por natação ficaria ouvindo. Então, conhecer a história, conhecer as dificuldades pelas que as pessoas passaram e até onde elas chegaram, nos ajuda a entender o que nós vamos passar. Então, os professores mais jovens, vale a pena olhar um professor mais antigo falando e quais foram as dificuldades que ele vivenciou. Porque o que parece ser novo hoje, amanhã vai ser velho, né? Então, eu perguntaria para a Renata, como é dar um curso de hidroginástica no local que você nunca viu e você chega lá e a piscina, de repente, ela tem um declive que vai para o meio e você tem que mudar a sua aula inteira, toda a estrutura. Cara, isso é fantástico. E isso, não tem livro que ensine, isso é a prática, né? Como você vai lidar com a prática, quebrou o som, você está dando um curso de hidroginástica e de noite, aí começa a chover, o som quebrou, e daí? Você vai continuar tocando aula de hidro, mas não vai ser com conhecimento de prática de um ambiente completamente controlado. Vai ser uma aprendizagem que só a vida pode te fazer. É você dar aula em vários locais, em diferentes condições, em diferentes estados, para diferentes pessoas. E isso, aquele professor que tem tempo de borda de piscina, só ele tem. Só ele tem. Você pode ler o que você quiser, você pode ser, na sua academia, a pessoa mais ferrada do universo, mas se você não conhece o que é a realidade de outras cidades, de outros países, de outras pessoas, você conhece uma visão do mundo bem pequenininha. Portanto, eu amo ouvir as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que têm história, deram aulas em diferentes lugares, em diferentes condições para diferentes pessoas. Eles têm um conhecimento que não tem livro. Você me emocionou agora, porque eu amo o Célio também, eu nunca vou me esquecer daquele Jopef que a gente dividiu um curso junto, e ele foi lá, lembra disso? Ele foi lá humildemente nos buscar. Que ele botou a gente no chão, contando a história dele, e quando ele saiu do carro, a gente falou, Deus do céu, né? Exatamente. Ele foi lá encontrar com a gente, né, acolher a gente, né, e fomos jantar, e ele começou a falar, e a gente se catucava por debaixo da mesa, e quando ele foi embora, a gente virou um para a cara e falou assim, que aula que privilégio que a gente teve essa noite de estar com o Célio ali, e a gente ficaria até o dia seguinte, né, Fabrício? Porque era... E numa simplicidade, né? Numa simplicidade de quem está contando coisas que faziam parte do dia a dia dele, que fazem parte da vida dele. E é isso. E acho que a gente encerra... Posso só dar uma última palavrinha, bem curtinha? Claro. Bom, turma, o Fabrício não é ninguém sem o time dele. Tá? Então, eu tenho um time enorme de professores que trabalham comigo. Vocês veem, eu dei o exemplo do trabalho da Carol, eu dei o exemplo do trabalho da Áurea, que a Áurea foi uma das convidadas no INAT, no Congresso de Natação Infantil ano passado, ela e a Bruna, são duas pesquisadoras, jovens pesquisadoras de mão cheia, né? A Bruninha começando o mestrado, a Áurea começando o doutorado. Eu diria que qualquer jovem professor, se juntem com pessoas que vocês amam, incentivem eles a irem com vocês, a ir atrás de informação. Eu sou extremamente grato ao meu time, à equipe de pessoas que trabalham comigo, aos amigos que trocam informação, né? A gente tem uma geração bem jovem de professores dando cursos por aí, e é muito legal que às vezes algum deles está no meio do curso, fez a parada, aí ele me manda um WhatsApp, manda,
Fabrício, pô, um aluno me perguntou isso no curso, me dá uma ajuda? Aí eu, cara, eu acho isso fantástico, mas eu brinco com eles que eles vão ter que me ajudar também de outra forma. Então, no mundo da tecnologia, parece que a gente consegue as coisas sozinho. E o que a humanidade tem demonstrado ao longo da história, que sozinhos a gente não consegue nada. Quando a gente olha grandes pesquisadores, a gente vê que eles têm grandes times. Então eu quero fechar aqui o nosso encontro agradecendo muito, muito, muito a todos os colegas que trabalham comigo. Eu tenho uma paixão enorme por eles, por todos eles. A gente sabe que alguns deles estão passando por dificuldades muito fortes agora, porque não tem onde trabalhar, né? Algumas academias vão fechar. A gente espera que isso mude. E eu agradeço a todos os professores que são apaixonados por ensinar. Valeu. Eu quero te dizer o seguinte, muito obrigada por você ser quem você é, tá? Todo mundo... Eu fico imaginando como é difícil muitas vezes as pessoas, e eu me coloco também nessa mesma situação, como é difícil e a responsabilidade que a gente carrega todo dia, né, de representar tanta coisa e ter cuidado com o que a gente fala, cuidado com quem a gente acolhe ou que pode parecer que a gente não está acolhendo, né? Mas eu quero te agradecer primeiro, porque eu sei que você é extremamente tímido, tá? Embora as pessoas não saibam, nós dois somos dois cancerianos. Eu sei que você é tímido, que você apesar de ser um cientista, você tem muita emoção dentro de você. Eu quero te agradecer por você ter sido essa generosidade de participar dessa live, de partilhar com a gente e dizer o seguinte, Fabrício, eu admiro você principalmente pelo Caiçara de Santos, que você é, marido da Cássia, pai do Enzo e do Joe, que eu tenho assim, um amor pela sua família, pelo que você tem esse cuidado de, primeiramente, ser uma pessoa que honra seus pais, seus irmãos, sua família, o seu ofício, e isso transborda quando você vem e partilha isso com a gente. Então, no dia da natação, nada melhor do que ter tido você aqui. Você me emociona e eu tenho muita felicidade de você ser meu amigo, de você me ligar, puxar minha orelha, de você me ligar e dizer que tá tudo certo e de você ficar sempre aqui para o que deve é. Obrigada, 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 tá? E as pessoas te encontram aonde? Quais são? Instagram e Facebook? O meu é bem simples, Fabrício Madureira. Acho que Instagram, Facebook, eu preciso fazer... Todo mundo fala, o Facebook estourou, eu preciso fazer outro. Aí tem gente que fala que não adianta mais fazer Facebook. Aí o Instagram é Fabrício Madureira, mas o Facebook também. Obrigada. Não, eu que agradeço. E parabéns a todos os envolvidos aí. Espero poder ter dado alguma ajuda e, de alguma forma, ter contribuído para melhorar um pouquinho a natação. Tá bom? Valeu, um abração, até mais. Beijo. Tchau, pessoal.